Então, bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma aula de algoritmos numéricos, tá? E estamos chegando no final do semestre, não é? Lembrando que hoje é a data de entrega tanto do no exercício que nós temos de raízes reais, de funções reais, quanto do trabalhinho de Python com ajuste de curva, né? Ou melhor, de ajuste de curva com Python. Né? E, né, temos que entregar, porque o semestre tá acabando aí, né? Então já dá para vocês sentirem mais ou menos como que tá a situação da nota de vocês, né? Assim que vocês entregarem, eu vou corrigir, né, essas atividades e vocês meio que vão saber como que ficou a nota. Eu estava inclusive dando uma olhada nas notas parciais, que vocês também conseguem ver a de vocês, né? Eu consigo ver de todos os alunos, mas vocês conseguem ver a de vocês lá no Google Sala de Aula, né? E as notas estavam legais, né? Tirando um ou outro que, sei lá, não entregou os trabalhos, quem entregou todos os trabalhos estava com a nota legal, assim, de por volta de 9 para cima, né? Lá aparece um percentual, né? Tipo 90%, 95%, né? Que é, sei lá, o 9, 9,5 e tal. Então as notas estavam boas né, por enquanto. Então, todo mundo entregando essas atividades e, sei lá, tirando uma nota ok, pelo menos, né, ninguém vai ter nenhum grande problema. Assim, quem veio, né, entregando as atividades até então. Né? Alguns alunos, que eu percebi, estava falando antes de iniciar a gravação, provavelmente já tinham percebido que não tinham entregue as atividades e não estavam dando conta de acompanhar a disciplina, já meio que largaram de mão e abandonaram, porque tem menos gente lá registrada no Google Sala de Aula, a pessoa já deve ter ido resolver a vida em outros cantos. Né? Então, quem está lá registrado, a maioria tá bem. Então, sim, parabéns a todos os envolvidos. Né? Então, né, vamos continuar assim, fazendo as atividades, entregando, que aí tudo dá certo. Né? Aí, né, entrando no conteúdo em si, nós temos, né, como eu falei, duas avaliações para serem entregues com prazo de entrega hoje. Um é a lista de exercício de raízes reais, né, que o prazo de entrega é hoje, que é aquele mesmo sistema, né, que eu fiz nas outras listas de exercício. Né? Nessa daí, se eu não me engano, tem 9 ou 12. 9. Tem 9 exercícios, são 3 de cada método. Isso. São 3 de cada método. E eu pedi para vocês entregarem um exercício de cada método. Então, dentre os 3 primeiros, vocês vão escolher um para me entregar, né? Então, vocês podem resolver quantos vocês quiserem, mas para me entregar, eu quero que vocês me entreguem um dentre os 3 primeiros, um dentre os 3 segundos, né? E um entre os 3 últimos. É isso. Então, resolve usando o método que ele está pedindo, né? Os 3 primeiros é com o método da bisseção, os 3 segundos, né? São com o método da posição falsa e os 3 últimos são com o método de Newton. Então resolve usando os 3 métodos e me entrega um de cada. Né? Então vocês têm que me entregar 3 exercícios, né? 3 dentre esses 9. E tá feita o, né, o exercício. Por enquanto, uma pessoa me entregou ainda. Mas o prazo é até o final do dia. Então vocês ainda têm tempo para finalizar isso. Né? Sem problema, sem estresse. E, além disso, nós temos o segundo trabalho, que é o trabalho de ajuste de curva, né? Sendo que esse trabalho ele é em grupo, né? Então já foram entregues 3. Eu ainda não conferi porque eu espero todo mundo entregar junto para eu começar a corrigir, né? Para eu manter o mesmo critério em todas
as correções. Mas o prazo de entrega é até hoje, desse trabalho de ajuste de curva. Né? Novamente, o trabalho de ajuste de curva usando o Python. Tá? Então, vocês têm que entregar até hoje para vocês terem a nota para fechar as notas da disciplina. Certo? Pelo que eu vi, né, que era o que eu estava falando agora há pouco, todo mundo está com a nota legal, exceto uma ou duas pessoas que não entregaram o trabalho. Tá? Então, quem entregou todos os trabalhos e fez ok, entregando esse e mantendo mais ou menos a mesma nota, vai conseguir nota e vai conseguir passar direto na disciplina. Quem não entregou atividades, aí não tem milagre, né? Aí, né, vai ficar sem a nota e vai ter que fazer a prova final. E aí, prova final é provinha padrão, normal, como a gente fazia, só não vai ser presencial, né? Mas é uma provinha. Mas é necessário e vocês têm o direito, quem não conseguir tirar 7 nas notas, né, na média das notas do semestre. Então vai ser isso que vai acontecer por enquanto na nossa disciplina. Tá? Alguma dúvida por enquanto quanto a essas questões da avaliação, das notas? Não? Então tá. Então, sim, o último conteúdo que a gente teve, eu considero o conteúdo mais simples de todos que a gente viu até então, né? A gente teve no início as questões de erro, né, e manipulação de erro, que é uma coisa bem, bem nova, um conceito novo para a maioria mexendo com programação, né? Então às vezes assusta um pouco. Aí depois vimos os sistemas lineares, que por mais que sejam um assunto que vocês já tinham familiaridade, a gente tem abordagens novas, então, né, mexe um pouquinho com as coisas. Aí depois a gente entra em assuntos que são totalmente novos, né, que aí vem ajuste de curva, integração numérica, né, e interpolação, né, que são assuntos novos. Não acho que são complicados, mas são novos, então tem essa curva de aprendizado. Né? E esse último, que é o que a gente fechou, né, na última semana, são as raízes reais, que são, sim, por mais que seja uma abordagem nova, sim, ele parece bem intuitivo, pelo menos eu sinto que ele é bem mais intuitivo do que os anteriores. Então, sim, depois que você pega o jeito, você fala, tá, faz sentido, né? E você vai sem muita dificuldade, né? Então, né, nesse último, o assunto ele é mais curtinho, mais simples, né? Por isso que até os nossos vídeos eles foram mais curtos, porque o assunto, sim, eu considero que seja mais simples e espero que vocês também tenham sentido, né, menos dificuldade, se é que sentiram alguma, ao entender e ao fazer as atividades de ajuste de raízes reais. Né? E tá, então, sim, eu acredito que não faz tanto sentido eu revisar esse último conteúdo, esses 3 últimos métodos, justamente pela simplicidade deles, né? Que foram os 3 métodos que nós vimos, que foi bisseção, posição falsa e Newton, né? Newton-Raphson. Né? A bisseção, você divide o intervalo no meio, vê de que lado que ficou a raiz e vai dividindo sucessivamente a cada iteração até que o tamanho do intervalo seja menor do que a precisão que você quer ter na sua resposta. A posição falsa só muda que você não vai dividir exatamente no meio, você vai dividir mais para um lado do que para o outro, dependendo do tamanho do f daquele x. Então, se o f de x for grande, você puxa o seu corte mais para o outro lado, mais próximo de quem o f de x é menor. Para isso, você vai fazer, ao invés de ser uma média simples, né, um mais o outro dividido por 2, para
calcular o próximo x, o ponto do corte, você vai fazer uma média ponderada pelo f o f do x, assim, o f do outro x. Então, o ponto, assim, a ponderação, né? O peso de um x vai ser o f do outro x, né? E assim por diante. Então, o f que tiver, o x que tiver o f maior, vai forçar o outro a ficar mais longe do. O outro vai ficar mais próximo do corte, né? Então ele vai puxar o corte pro outro lado e com isso daí espera-se que eu vou cortar meu intervalo em 2 mais próximo da raiz. E se a raiz ficar na parte menor do intervalo, eu avancei mais etapas para próximo da minha raiz, do valor correto da minha raiz. Por mais que isso pode, sei, vez ou outra, né, dar errado. Você cortar muito para lá, passar da raiz e a raiz ficar no intervalo maior. Mas, via de regra, uma vez que você acerta nesse corte, você ganha você avança várias etapas se comparado no método da bissecção, né? Então essa é a ideia da posição falsa. E o método de Newton-Raphson, ele tenta uma abordagem diferente, ele usa uma função de iteração, né? Então ele calcula uma função utilizando a derivada da função, né? Então é o x menos o f de x sobre a derivada do f de x. E isso você coloca um x, ele te retorna a próxima aproximação. E ele vai fazendo isso, e a grande vantagem dele é que ele é convergente. Então significa que se no meio do processo você encontrar a raiz exata, ele vai ficar ali. Se você achou a raiz exata e fizer essa função de iteração várias vezes, ele não vai sair dali. No momento que ele esbarrou na raiz exata, ele para, ele não mexe para lugar nenhum, ele não perde, ele não passa da raiz, né? Ele chegou na raiz, ele vai ficar ali, vai convergir e não vai mover mais. Que é uma forma da gente identificar que achou a raiz. Quanto menos o x muda de um para o outro, mais próximo da raiz eu estou. E se ele moveu zero, significa que eu estou na raiz. Então, essa que é a ideia do método de Newton para raízes reais. Então são esses 3 métodos que nós vimos, tá? Novamente, existem vários outros métodos para raízes, mas eu considerei que para nossa disciplina aqui esses 3 métodos eles são bem significativos e dá para vocês entenderem o funcionamento geral desses mecanismos. Tá? Então, esses são os métodos que vocês vão utilizar para fazer o exercício que está para entregar hoje. Tá? Um de cada um desses métodos. Tá? E é isso, sim, de revisão de conteúdo que nós temos. É isso. E a nossa lista de exercícios. E o outro trabalho que é implementação de Python, que é o mesmo esquema do anterior, só que agora usando ajuste de curva ao invés de sistemas lineares, né? Só que lembrando que vocês podem utilizar um pouquinho do trabalho que vocês já fizeram antes para entregar nisso daqui, né? Porque vocês vão precisar dos sistemas lineares para resolver esse ajuste de curva. Tá, alguém tem alguma dúvida sobre o conteúdo ou sobre como vai ser a condução dessa parte final da disciplina até o final do semestre? Tranquilo? Então, gente, sim. A gente está chegando no final tanto do conteúdo quanto da disciplina. Então a gente não tem mais muita coisa para fazer. O que eu acho, sim, eu lembro que eu comentei com vocês que eu estava pensando se a gente fazia mais um trabalho implementativo para arrematar tudo. Mas, sim, eu pensei, como assim, tá bem puxado já o final de semestre, com essa rotina maluca de ensino remoto e pandemia para tudo quanto é lado, né? Vale a pena assim, aproveitar que a gente
estaria fechando o conteúdo com 1 ou 2 semanas de antecedência, eu, sei lá, para quem conseguiu fazer tudo, conseguiu obter nota, conseguiu fazer as atividades direitinho no prazo, a gente finalizar por aqui. Que aí, por exemplo, essas 2 semanas a mais, 1 ou 2 semanas, né, que faltam para o final de semestre, vão ser justamente a semana que o bicho vai estar pegando na maioria das disciplinas. Então, pelo menos vocês já estão liberados de uma, para quem já, né, ao longo do semestre, já fez tudo direitinho. Quem não fez, quem está faltando coisa para fazer, ainda vai ter que, né, correr atrás do prejuízo. Mas, então, acho que, sim, finalizando essa entrega que tá para hoje, eu vou corrigir as atividades, pretendo liberar essas notas semana que vem, né? Aí eu mando uma mensagem ou faço, né, uma tabelinha com as notas só para comunicar quem já passou direto e tal e deixar tudo, né, fixo e definido. Que aí vocês vão resolver a vida de vocês com as outras disciplinas sem se preocupar com algoritmos numéricos, né? Então, eu acho que é essa a ideia para esse final de disciplina. Então, não vou fazer mais uma atividade, vou me ater ao que tinha sido planejado, né, antes, no início da disciplina. Então, essas 2 atividades práticas e as outras atividades de lista de exercício durante a disciplina, né, que era o planejamento original. Certo? Então, gente, se vocês não têm dúvida, o assunto foi encerrado. Ninguém tem dúvida sobre a entrega dos trabalhos e dos exercícios. Eu acho que a gente pode finalizar a nossa aula relâmpago, né, por aqui, né? Porque esses momentos de aula síncrona é justamente para a gente interagir mais de perto, tirar dúvida, fazer esse trato mais direto. Mas se está tudo resolvido, então a gente termina por aqui, certo? Então, até mais para todos. Pode, pode. Então, bom dia. Vou interromper aqui a gravação e até mais a todos.